Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PSDB, Rogério Santos. Tudo bem, Rogério? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a quem nos assiste. Importante a gente abrir esse canal de diálogo, né, pela TVB. E o Notícias em Debate especial é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco das nossas ideias, do que a gente pensa, mostrar o que a cidade precisa, né, e debater com todos vocês. Começar com um assunto muito importante, candidato, que é a questão do meio ambiente. A definição sobre a destinação final do lixo urbano, há tempos ela é adiada na cidade de Santos, na região metropolitana de uma forma geral, e a gente sabe que o Sítio das Neves está chegando próximo ao seu esgotamento. E aí se fala na possibilidade da instalação de uma usina de incineração que está sendo discutida lá na área continental. O senhor acredita que essa seja realmente a melhor opção? Eu não acho que é a única opção. Eu acho que a gente tem que pensar num conjunto de opções. Santos investiu muito na reciclagem, nós aumentamos bastante, em 230% nos últimos anos, o material separado, através de uma lei ambiental importante para a cidade de Santos. Hoje a gente tem uma coleta de mais de 12 mil toneladas de lixo reciclado ao longo do ano e o importante é a separação, é a reciclagem. Agora, o material que não serve, né, que é chamado de dejeito, é importante que se tenha uma solução ambientalmente sustentável. A solução apresentada sobre essa usina de transformação do lixo em energia, ela está aí tramitando dentro dos órgãos ambientais, estaduais, federais, mas é um assunto metropolitano e nós vamos ter que, juntos com todas as prefeituras, ter essa decisão final. Essa seria, então, uma das soluções para a gente falar em relação ao lixo. Sim, seria uma das soluções, repito, a reciclagem em primeiro lugar e segundo, a destinação final. Esse tipo de equipamento que existe em outros países, na Alemanha, no Japão, aqui no Brasil mesmo, já tem licenciamento para outras cidades no estado. Aqui em Santos, aqui na região metropolitana, não está definido. A CETESB ainda não deu a licença definitiva. Já que a gente está falando da instalação de uma possível usina na área continental, como é que o senhor analisa, então, a vocação da área continental? A gente pode falar turística, retroportuária, industrial? E residencial. Tudo isso. A gente vai trabalhar agora, no próximo ano, com a Lei de Uso e Ocupação do Solo da área continental, prevendo todo o trabalho que tem que ser feito, bairros que precisam de regularização fundiária, como Caruara, que a gente tem investido bastante na drenagem, na pavimentação, com nova escola, novos equipamentos de saúde. Não tinha no bairro do Caruara, por exemplo, uma policlínica, hoje tem. No Monte Cabrão também fizemos um trabalho de drenagem, de pavimentação, de contenção de encostas. Então essa parte da regularização fundiária é fundamental. O turismo ecológico é uma vocação da área continental, assim como a cultura caiçara. Eu vejo, Roberta, como um grande potencial, por exemplo, a gastronomia, o artesanato. A gente tem que respeitar aquela cultura local, né? As pessoas que querem morar na região continental por ter essa característica de um sítio, de uma área de pescadores, assim como a Ilha de Ana. O que o poder público tem que prover é a infraestrutura, educação, saúde e a geração de empregos. Nós vamos fazer ali no Caruara um portinho, um mercado de peixe também, que vai potencializar todo esse turismo, fora as trilhas, as cachoeiras, o estuário, né, o mangue, toda a riqueza natural. A gente sabe também que a expansão portuária ela vem de forma definitiva para a região também da área continental. Sem falar da ligação seca, né, que se fala tanto de uma ponte ou do túnel, que também vai ajudar e muito o desenvolvimento dessa região, que é um potencial fantástico, ambiental, como você falou, turístico e retroportuário. Aproveitando o gancho, então, túnel ou ponte? Olha, os dois. São estruturas diferentes
e cada um tem a sua finalidade principal. O túnel, que é mais perto da balsa, ele resolve uma ligação metropolitana. São mais de 30 mil veículos que diariamente vêm do Guarujá ou vão para o Guarujá, e a gente precisa resolver esse problema. São pessoas que vêm para Santos estudar, trabalhar, enfim, buscar todos os serviços que Santos tem. Então, o túnel para a ligação Santos-Guarujá é a melhor. A ponte, ela tem uma função mais portuária, de movimentação de cargas, e também importante para a mobilidade ligando a área continental com a área insular de Santos. Então, são dois equipamentos, duas estruturas de mobilidade urbana fundamentais que já deveriam ter saído do papel há muito tempo. E nós vamos brigar aí, junto com o governo federal, junto com o governo do estado, para que sejam feitas as duas ligações da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Candidato, fala um pouquinho sobre a questão pós-pandemia. Quem receber a cidade de Santos vai receber uma cidade com grandes desafios pela frente. Como é que o senhor espera, então, receber Santos se eleito? Do ponto de vista da gestão pública, as contas do município elas estão muito equilibradas. Não há dívidas a curto espaço de tempo, e o que é chamado de dívida a longo prazo, que na verdade eu chamo de investimento, aquilo que nós fizemos na entrada de Santos, que continua sendo feito, as obras de drenagem, viaduto, ponte, investimos também com dinheiro financiado o Centro de Controle Operacional, que é um centro de controle do trânsito, da segurança, dos serviços públicos, que é um dos mais modernos do Brasil, e também investimento nos processos digitais, na agilização da burocracia. Então foram bons investimentos. E para você ter uma ideia, Roberto, a lei fala que você pode ter um endividamento de 120% da receita do município. Santos está abaixo de 10%. Então nós não gastamos nem 10% do limite. Ou seja, há um grande potencial de investimentos na cidade a longo prazo. E, então, do ponto de vista administrativo, do equilíbrio das contas, está tudo certo. O Tribunal de Contas aprovou todas as contas do município. Nós temos nota 10 em transparência pelo Ministério Público Federal, e os desafios que se impõem no momento, o primeiro foi a saúde. Né? Quando surgiu a pandemia, a gente não sabia e nem sabe ainda o comportamento do vírus, da doença, a gente estava discutindo agora há pouquinho, né? Fora do ar, e Santos deu o exemplo. Nós criamos aí quase 400 leitos, nenhuma pessoa ficou sem atendimento em Santos, ao contrário de países como a Itália, a Espanha e muitas cidades pelo mundo, pelo Brasil, que a gente via as pessoas chorando, levou o pai, levou a mãe, levou o filho e bateu com a porta, com o hospital com a porta fechada, porque não tinha leito. Em Santos não faltou leito. Tivemos leitos suficientes porque fomos ágeis, conseguimos os equipamentos e, infelizmente, perdemos aí mais de 650 pessoas, pessoas queridas, amigos, familiares, mas Santos deu prova da sua capacidade de agilidade e responsabilidade com as atitudes e com as ações firmes de prevenção. A educação, nós criamos o programa da escola à distância, né? E isso foi importante, mas a gente sabe que muitas crianças não têm acesso à internet. Às vezes, uma casa, você só tem um aparelho celular ou um computador. Para isso, o poder público entregou para essas famílias mais vulneráveis a apostila. Também fizemos a alimentação com cesta básica para as famílias das escolas dos alunos com mais vulnerabilidade, o cartão alimentação. Os próximos desafios é justamente essa educação à distância, essa reposição desse período perdido durante a pandemia. Para isso, faremos um horário complementar e, principalmente, Roberto, investimento em novas empresas em Santos, investimento em geração de emprego e renda. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre política na cidade de Santos. Não sai daí, eu volto já já. Olá, hoje eu vou falar para você mais uma novidade da TIM. Escuta só, com o TIM Chip Top é assim, por apenas R$ 15 você aproveita 8 GB de internet por 2 semanas
Isso mesmo, são 2 GB de internet da oferta para usar como quiser e 6 GB de bônus para usar da meia-noite às 6 da manhã. Além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para falar com quem quiser. Com o TIM Chip Top você aproveita 8 GB por apenas R$ 15 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no app TIM Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar e pronto! Já está concorrendo. Então não espere mais para aproveitar essa novidade. 8 GB por apenas R$ 15 e você fica sempre conectado. Se você ainda não é TIM, está esperando o quê para mudar? Compre o seu TIM Chip Top no ponto de venda mais próximo. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos do PSDB, Rogério Santos. Candidato, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da educação, né? O senhor estava até mencionando como recuperar essas dificuldades que a gente teve por conta da pandemia. Se fala em alguns municípios em, de repente, fazer 2 anos em um. A cidade de Santos já pensa em alguma coisa em relação a isso? E o que o senhor faria caso seja eleito? Nós temos um plano municipal de educação elaborado pelos profissionais da educação da cidade. A educação vai ser a minha prioridade número 1. Eu acredito no ensino em período integral. Os países que investiram em educação ao longo dos últimos anos, países como a China, a Coreia, o Japão, que há 40 anos, Roberta, estavam no mesmo patamar que o Brasil, hoje deram um show, né? Em desenvolvimento econômico, em geração de emprego, renda, em cultura. E o Brasil, infelizmente, esses últimos 40 anos, pouco investiu em educação. Educação em período integral é fundamental, porque educação é que transforma a vida das pessoas. Então, além de ampliar esse período integral, lembrando que Santos já 50% das crianças estão em período integral, quando o Plano Nacional de Educação fala em 25% daqui a 4 anos. 4 anos antes nós já dobramos a meta. Eu vou chegar a 75%, oferecendo cultura, esporte, tecnologia, educação financeira, empreendedorismo. Além disso, nós vamos repor as aulas estendendo o período normal, diariamente. Teremos que ter um horário mais estendido. Eu não vejo essa questão de fazer 2 anos em um. Eu acho que nós vamos fazer a extensão do horário. Além de também, a gente não sabe ainda estamos durante a pandemia, não estamos ainda no pós-pandemia, como vai ser todo esse comportamento. Nós precisamos usar a tecnologia. Uma TV educativa é importante, ela é necessária e a prefeitura tem o centro de capacitação, já tem esse centro de tecnologia para a educação, que é o programa, como eu falei, o Educa Santos, que agiu durante a pandemia, e também acesso à internet, as famílias que mais precisam. Então, nesse momento que a gente vê extensão do horário para reposição do que foi perdido durante a pandemia, uso da tecnologia como a TV educativa e acesso à internet. Essas são as propostas fundamentais para esse momento. Porto de Santos, como é que a gente pode imaginar o papel da Secretaria dos Portos caso o senhor seja eleito, já que hoje a gente percebe uma falta de protagonismo dessa secretaria? Roberta, o Porto ele vem se transformando ao longo de todos esses anos, né? Mas a Secretaria de Portos, nesse mandato, teve um papel importante. Pela primeira vez, o plano de zoneamento do Porto, que antes era elaborado sem a participação do município, foi feito em conjunto com a Secretaria de Portos, inclusive conversando com a nossa lei de uso e ocupação do solo. Tanto é que a previsão é de um terminal de passageiros na região do Valongo, a previsão do corredor de grãos via trilho, basicamente, o porto na área continental, o trilho, né, o trem junto com a rodovia. Então, o PDZ, ele conversa muito com a lei de uso e ocupação do solo. Foi uma articulação da prefeitura junto com a autoridade portuária, junto com o conselho. Então, eu vejo que foi uma atuação muito importante. A pactuação que nós temos que fazer com os terminais do porto, porque o porto nos últimos anos aumentou em 333% a sua capacidade de movimentação. Mas tínhamos 35 mil trabalhadores portuários. Hoje,
não chega a 10 mil. Então o porto hoje modernizou, muito mais eficiente, é extremamente atrativo, tanto é que os novos terminais, os operadores hoje são empresas, na maioria, multinacionais e que trabalham com capital aberto, bolsa de valores, então houve uma grande modernização, tornou o porto mais eficiente. É o principal porto ainda da América Latina, mas ele precisa gerar emprego, né? Precisa voltar a ter emprego. Então a pactuação com os terminais portuários, no meu governo, é que eles tragam as empresas retroportuárias, empresas que não estão em Santos. A manutenção dos navios, vou te dar um exemplo. A tinta que é usada especial para o navio ou para container não é fabricada em Santos. Por quê? Temos todo um potencial das universidades para desenvolver esse trabalho, temos áreas para esse tipo de indústria retroportuária, na Lemoa, na própria área da Avenida Perimetral. Então, o desafio, junto com o Porto, é trazer empresas retroportuárias e gerar emprego. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato do PSDB, Rogério Santos. Não sai daí, um minutinho. Volta já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, política, a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos do PSDB, Rogério Santos. Rogério, a gente estava falando sobre a questão do Porto de Santos e a gente tem, né, no quintal de casa, o maior porto da América Latina e que, em certos momentos da história, teve uma relação conturbada porto-cidade. Como é que você vê essa relação e como melhorar esse desempenho aí? Roberta, todo mundo sabe que o Porto bateu recordes nesses últimos anos. E ele precisava dessa contrapartida para a cidade. É lógico que ele gera impostos, tudo isso a gente sabe. Mas a maior contrapartida que ele tinha era a geração de emprego, trabalhador portuário avulso, trabalhador portuário, e hoje pouco tem. Então o município, o governo atual cobrou muito essas operadoras, que muitas, como eu te falei, têm sede em outros países, Dubai, enfim. Então o Porto, por exemplo, nunca pagou IPTU. Hoje o Porto, as operadoras pagam IPTU. O ISS em Santos, Guarujá, eram as únicas cidades do Brasil com 3%. Nós aumentamos para 5%, porque era justo. Era a maior crise da história do Brasil, econômica, que nós vivemos a partir de 2014, e tínhamos grandes desafios. As pessoas perderam o emprego, portanto não tinham como manter o filho, às vezes, em escola particular, perderam o plano de saúde, e aí todo mundo viu o quanto Santos é importante para toda a região metropolitana. Por isso nós investimos em 3 novas UPAs, no Hospital dos Estivadores, 11 novas policlínicas. Era um momento em que a população mais precisava do poder público, como agora. Tivemos a crise econômica e agora a pandemia. E o poder público, o governo municipal, o nosso governo, o que fez? Tributou naquele momento quem mais podia, IPTU e o ISS. Além disso, nós criamos uma lei moderna, baseada no Estatuto das Cidades, da contrapartida. Então, as operadoras novas que vieram se instalar ou as que ainda não tinham se regularizado com o município, foram obrigadas, numa parceria também, a investir em educação, por exemplo, novas escolas que nós estamos fazendo, né? Na Zona Noroeste, nos morros, investimos na tecnologia com as estudiotecas dentro das escolas. Todas as escolas já têm 100% até o final de 2021 totalmente climatizadas. Até o fim desse ano, 60% estarão climatizadas com toda a reforma da parte elétrica e até o meio do ano que vem, 100%. Foram contrapartidas, assim como foi na saúde, com novas policlínicas, por exemplo, no Piratininga, que a policlínica lá funcionava dentro da Sociedade de Melhoramentos. Hoje, o Piratininga, na Zona Noroeste, tem uma policlínica de acordo. Por isso que conseguimos fazer 11 policlínicas, 9 novas escolas, criamos programas sociais, né, para atendimento, por exemplo, das pessoas em situação de rua. Terminamos o novo prédio que foi entregue agora do Parque Tecnológico. Revitalizamos áreas como a Ponta da Praia, na Zona Noroeste, nos morros, a Escola do Caruara, a nova rodoviária que parece um aeroporto, totalmente climatizada, segura, à altura de Santos. Então isso tudo foi feito através de compensação, principalmente das empresas portuárias, que têm a obrigação de ajudar socialmente o desenvolvimento da cidade de Santos.
senhor tocou num ponto que eu gostaria de mencionar agora, a questão da assistência social, e aí até por conta da pandemia, né, de tudo isso que a gente está vivendo, o próximo ano tem que ser um ano onde as pessoas vão necessitar muito da ajuda do poder público. Candidato, como diferenciar assistencialismo de assistência social e o que o senhor pretende fazer em relação a isso? O maior símbolo desse desenvolvimento social são as vilas criativas. É capacitação nos bairros onde as pessoas mais precisam. Nós temos 10 vilas criativas, é um programa onde a gente oferece cultura, esporte, mais cursos profissionalizantes e de qualidade. São 10 vilas criativas pelas áreas de maior vulnerabilidade social da cidade. E é um programa de reconhecimento internacional pela Unesco. A Unesco, ela reconhece Santos pelo programa de desenvolvimento social que as vilas criativas proporcionam, inclusive com um prêmio internacional na Alemanha. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Roberta, eu sou apaixonado por Santos e eu quero falar aí para vocês. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque é a cidade onde meu pai, um português com 18 anos, escolheu para trabalhar, para formar sua família no Brasil, junto com a minha mãe, a dona Zaira, uma brasileira, e aqui eu nasci, criei meus 3 filhos. Eu tenho orgulho e eu sei a grandeza que Santos tem e a grandeza da população e do santista. Eu tenho 54 anos de idade. Há 32 anos eu sou gestor público e nos últimos 8 anos eu trabalhei com o Paulo Alexandre nos principais programas e projetos da cidade. A entrada de Santos, a nova Ponta da Praia, a Zona Noroeste, os morros, todas as obras que foram feitas, policlínica, passavam pela minha secretaria. Então, esse conhecimento da cidade, como fazer e o que fazer, eu tenho. Então, eu peço o seu apoio. Rogério Santos, 45. Candidato. Santos no nome e no coração. Muito obrigada pela sua participação, sucesso. Roberto, eu agradeço muito a todos e boa sorte para todos vocês que nos assistem. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.